Café Técnico para reunirnos y compartir experiencias. Ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción. Los esperamos en vivo, en línea, en un evento que hemos denominado Café Técnico. Reuniones técnicas sobre análisis estructural, arquitectura, construcción y camaradería. Podrás ingresar libremente, sin cargo. Podrás ser parte del panel y compartir tus experiencias técnicas, tus trabajos, tus datos como profesional. Compartiremos nuestra experiencia en análisis estructural para todo tipo de estructuras. Haremos debates, ejercicios, trivias sobre análisis estructural, modelos no lineales, temas sobre ingeniería, arquitectura y construcción. Te esperamos como asistente y como disertante. Invita Drupal Latinoamérica. Nos reunimos mediante la plataforma Zoom. Assim, estarei compartilhando a minha tela. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma consulta, pode perguntar para mim tanto pelo chat. Então, no final dessa transmissão, eu vou estar lendo todas as perguntas e estarei respondendo uma por uma. Assim, esse software que vocês veem aqui, esse programa, é um programa BIM, sim, se chama RFEM. Nós estamos com o objetivo de popularizá-lo no mercado brasileiro. E o RFEM nada mais é que é o programa mais completo em análise estrutural do mundo. Nós conseguimos trabalhar com todos os tipos de estruturas, sejam elas isoladas, por exemplo, somente estruturas metálicas, ou somente estruturas de madeira, ou somente tensomembranas, ou somente vidros, concreto, qualquer coisa de forma isolada, mas também conseguimos trabalhar elas de forma totalmente híbrida. E assim, quando realizamos a modelagem de cálculo estrutural, de estruturas no programa, nós modelamos as nossas estruturas. Então, como essa cobertura daqui, né, modelamos elementos 1D, modelamos elementos 2D, aplicamos uma seção para esses elementos, aplicamos um material para esse elemento. No caso aqui eu tenho uma seção de 6 cm por 6 cm, em uma madeira de classe de resistência C40, de cotiledônia. Podemos aplicar articulações, são muitas e muitas opções. O próximo passo em programa de cálculo estrutural é, então, simular a minha estrutura sobre cargas. Então aqui eu tenho que essa estrutura está atuando nessa estrutura cargas permanentes, cargas variáveis, cargas de vento e etc. Posso estar simulando de acordo com o que eu quiser. E assim, então, o programa ele me gera combinações. Eu posso também gerar as combinações manuais que unem, então, juntam todas as cargas ou as cargas que eu quiser e aplicam um coeficiente de majoração ou minoração no estado limite último e no estado também limite de serviço. E assim produz as envoltórias de esforços. Assim, quando temos todo o nosso modelo pronto e já preparado, a próxima etapa que é feita depois de uma rotina de cálculo estrutural é fazer toda a análise de esforços na nossa estrutura. Por exemplo, nesse tanque de concreto daqui que vocês estão vendo, é um tanque retangular de concreto de dimensões de 10 metros de lateral por 9 metros e 3 metros e 20 centímetros de altura. Após estar modelando todo o projeto, após também estar inserindo todas as cargas, após também de configurar a malha de elementos finitos, daqui eu apliquei uma malha de elementos finitos de, vamos ver quantos centímetros, de 50 centímetros, e pedi para que a malha de elementos finitos esteja refinada em cada encontro de paredes. E o próximo passo, então, é fazer a análise de resultados. A análise de resultados se faz através desse olhinho daqui, e no RFEM, especificadamente, me é gerado uma tabela, uma janelinha a mais aqui à esquerda, como vocês estão vendo, e essa janelinha me permite estar analisando todos os meus resultados. Então, se eu tivesse um modelo de barras, por exemplo, me mostraria todos os esforços internos de barras. No caso aqui eu somente tenho essa barrazinha, então me mostrou todos os esforços internos dessa barra daqui. No caso chegou a esforços de tração, de compressão, perdão. Temos aqui momentos fletores também que vai me mostrando se eu mudar se eu tenho esse meu projeto aqui de uma cobertura em madeira que já está em formato em barra,
e pedirmos para mostrar os resultados desse modelo, então eu consigo ir analisando, vamos supor, dessa treliça central. Nós conseguimos então analisar primeiro os esforços normais atuantes na minha estrutura, para saber onde é que está ocorrendo tração, compressão. Aqui no caso está tendo bastante compressão aqui nesses bandos superiores, trações aqui nesse bando inferior. E uma mistura de tração e compressão também nas diagonais e nos montantes. Se eu pedir para mostrar o momento fletor, novamente vai mostrar esse gráfico de forma bem similar. Esforços cortantes, momentos torsores e entre muitas outras resultados também que o programa me gera para elementos tipo barras. Inclusive tensões também eu consigo entender quais que são as tensões atuantes de forma gráfica nas minhas barras, como vocês podem ver. E para eu entender e refinar melhor os resultados, eu tenho outras ferramentas para estar lendo os resultados no RFEM, no caso aqui para a estrutura de barras. Eu primeiro posso ler todos os resultados de forma de tabela. No caso, na verdade, eu já abordamos a primeira forma de ler resultados, que é de forma gráfica. Mas também eu consigo ler todos os resultados em formato de tabela. Aqui nessa tabelinha, como vocês veem aqui na parte inferior, temos todos os resultados do meu modelo. Então, a partir do momento que eu vou navegando por aqui, me é mostrado nessa setinha onde está ocorrendo, por exemplo, as reações de apoio. Eu posso também pedir para mostrar as deformações nodais no meu modelo. Novamente, a cada vez que eu vou clicando por aqui em cada linha, me é mostrado nessa setinha onde está ocorrendo essa tal deformação, tanto translacional quanto rotacional. E pedimos para mostrar os esforços internos, em barras também conseguimos estar mostrando. Aqui eu tenho todos os valores máximos e mínimos de esforços normais em cada barra. Aqui todos esses resultados daqui é somente para a barra número 1, como vocês podem ver. Todos esses resultados aqui são para a barra número 2, como vocês estão vendo. Ou seja, eu tenho a descrição de todos os resultados. Se eu clicar, por exemplo, nessa barra daqui, a tabela já me automaticamente atualiza para a barra 94, então eu tenho todos os resultados dessa barra por aqui também. Em qualquer, por exemplo, se eu clicar aqui em esforço normal, eu consigo entender também a variação dos esforços normais através dessa tabelinha por aqui. E todos esses resultados que vocês estão vendo, todas essas informações em forma de tabela, eu consigo exportar facilmente para o Excel. Eu posso primeiro selecionar tudo aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel, mas eu também posso clicar nessa ferramenta daqui, exportar, importar tabela, e eu posso exportar qualquer tabela que eu quiser. E inclusive já subscrever ou não formas, parâmetros e etc. Então aqui temos a segunda forma de ler os nossos resultados, em forma gráfica e também em forma de tabela. A terceira forma de ler os resultados no meu modelo, abrindo esse outro modelinho daqui, vamos abrir essa viga metálica. Nessa viga metálica, como vocês estão vendo, quando trabalhamos com cálculo estrutural, nós temos três tipos de elementos. Temos elementos 1D, 2D e 3D. Essa cobertura que vocês viram anteriormente, em madeira, ela foi feita totalmente de um elemento 1D. Mas elementos 1D tem um grande problema que eu não consigo aplicar aberturas para esses elementos. Eu não consigo, por exemplo, criar uma abertura numa viga como essa daqui. Então o que eu devo fazer é criar vários elementos 2D. Aqui vocês podem ver que essa viga é composta por 3 superfícies. Temos, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5 superfícies. Temos essas superfícies aqui simulando a mesa da viga. Temos essa outra superfície daqui percorrendo todo o comprimento da viga, também simulando a alma da viga. Vamos filtrar essas superfícies para poder estar analisando melhor. Clicamos nessa superfície, clicamos nessa outra, filtramos ela. Aqui mostramos ela, então temos essas duas superfícies daqui, são 2 elementos superficiais. Já, então, temos
outros elementos superficiais, que é essa alma daqui que vocês estão vendo. E como eu estou criando um elemento superficial, um elemento 2D, a partir daí eu consigo criar aberturas nessa viga, como vocês estão vendo. Eu consigo então criar aberturas retangulares, consigo então criar aberturas circulares, aberturas de todos os tipos, como vocês veem por aqui. Forma de elipse, polígono, eu mesmo posso, na verdade, desenhar a abertura e criar a abertura da geometria que eu quiser. E por fim, então, temos outras duas superfícies, que são essas outras almas por aqui, essas outras mesas, perdão, aqui na parte superior. E assim, para eu analisar o resultado dessa viga que está composta por elementos superficiais, acaba que muitas vezes pode ser um processo difícil, porque eu tenho que criar, então, todas essas superfícies como elementos 2D, e a leitura de elementos 2D é um pouco mais complicada. Se ativamos os resultados, então, nesses elementos 2D, por exemplo, pedimos para o programa me mostrar os esforços internos principais, então o programa vai me mostrar de forma gráfica aqui todos os esforços internos principais, como vocês estão vendo. Se pedirmos para mostrar as tensões básicas, da mesma forma, vai me mostrar as tensões básicas. Aqui eu consigo ir navegando e sabendo onde é que está ocorrendo valores máximos e mínimos por aqui, ou também nessas tabelas eu consigo procurar, por exemplo, aqui resultados de superfícies, deformações globais, podemos ver aqui, e aqui podemos ver todas as deformações globais em cada superfície, 1, 2, 3, 4. Todos os resultados que vocês estão vendo aqui eu posso ver em formato de tabela ou também em formato gráfico. Mas quando eu passo para o dimensionamento de uma viga desse tipo daqui, que é uma viga composta por elementos superficiais, acaba que é um pouco mais complicado. Então, para eu realizar o dimensionamento dessa viga, mas continuando considerando ela como um elemento 1D, eu teria então que criar algo que se chama barra resultante no RPEM. Essa barra resultante permite que o profissional crie uma barra do mesmo perfil, da mesma seção transversal. No caso aqui eu criei uma barra resultante, como vocês vão poder ver aqui. Pedimos para mostrar as barras. Ok, apagamos os resultados. Pedimos para apagar a superfície. Então aqui vocês podem ver que eu criei uma barra internamente àquelas superfícies. E essa barra, vocês podem ver que não tem abertura nenhuma nessa barra. E essa barra ela não vai alterar em nenhuma forma a rigidez da superfície, da minha estrutura. O objetivo dela, a função dela é simplesmente integrar tensões e forças de toda uma certa região ou de todos os elementos que eu pedi para integrar as tensões, as forças e etc. Então eu criei essa barra, esse elemento 1D, sem alterar a rigidez da minha estrutura, e pedi para integrar todas as tensões e forças que ocorrem nessas outras superfícies. E assim, a partir daí eu consigo pedir para o programa mostrar para mim os esforços, por exemplo, internos nessa barra de uma forma mais fácil e mais simples. Então aqui eu consigo ver todos os esforços internos integrados e saber onde está ocorrendo tração, onde está ocorrendo compressão, saber o momento fletor também em Y, o momento fletor em Z, de uma forma de um elemento 1D, porque esse elemento 1D, sem contribuir na rigidez da minha estrutura, está integrando todos os esforços, todas as tensões, todas as forças que ocorrem nas superfícies que eu selecionar. E assim eu tenho mais uma forma de trabalhar com análise de resultados, inserindo então barras resultantes. A terceira e a última forma que iremos estar abordando sobre análise de resultados dentro do programa é trabalhando com exportação CAD. Anteriormente desse café técnico, eu acabei abrindo esse arquivo CAD daqui. E esse arquivo CAD, ele possui resultados da minha estrutura. Esse arquivo está um pouquinho pesado, porque ele tem
uma grande superfície de 50 metros de diâmetro de um tanque. Então ocorre que ao construir, ao modelar esse tanque de concreto, como vocês estão vendo aqui em cor cinza, eu acabei modelando esse tanque como um elemento 2D. Como vocês podem ver aqui, são elementos 2D. Aqui eu tenho essas superfícies delimitando. Posso pedir também para mostrar a malha de elementos finitos. Eu tenho aqui a malha de elementos finitos configurada. E agora, para analisar os resultados que ocorrem nessa nossa estrutura, já sabemos. Acabamos já abordando nas duas estruturas anteriores, vemos em resultado aqui em superfícies. E em superfícies eu posso então ir analisando isolinhas, isobandas, os resultados que eu quiser. Tensões básicas, tensões principais, tensões equivalentes. Tensões equivalentes aqui temos as tensões de von Mises, de Tresca, de Rankine, de Bach. Todas essas tensões podemos ir analisando por aqui e podemos ter os nossos resultados. Contudo, nós temos uma outra ferramenta dentro do RFEM que permite o usuário ler melhor os resultados dentro da nossa estrutura. E essa ferramenta se chama seções de corte. Então, tento imaginar que eu tenho a minha estrutura de concreto, de um tanque de concreto por aqui. Vou acabar filtrando essa parede, porque eu já tenho as minhas seções gravadas aqui nessa parede. E eu quero ler de uma forma mais precisa todos os resultados de tensões básicas em X no lado positivo nessa diagonal daqui, olha. Nessa diagonal que está incluindo essa parede de concreto pré-moldado. E para eu realizar a análise de esforços internos que está ocorrendo nessa seção, nesse sentido daqui, eu posso olhar de forma gráfica, posso olhar em forma de tabela, como já vimos, mas nesse caso em específico eu preciso estar analisando de uma melhor forma. Então eu venho nessa opção, aqui superior direita, crio uma corte, que é essa opção daqui. Aqui eu já tenho um corte criado, que é desse ponto até desse ponto daqui. E ao clicar nesse corte, o programa me gera essa diagrama de resultados, essa janelinha, onde que eu posso ver todos os resultados nesse corte de todos os resultados que eu quiser. Deformações globais, tensões básicas, distribuições de carga. Todos esses resultados aqui à esquerda eu consigo pedir para o programa gerar para mim. Então podemos pedir, por exemplo, para mostrar os esforços internos. No caso aqui, é esse, esforços internos de base. Podemos pedir para mostrar tensões principais, sigma 1 positivo. Todos esses esforços nós conseguimos ler a partir desse gráfico que vocês veem por aqui. E além disso, quando eu continuo trabalhando com superfície e eu quero ler os resultados em um programa CAD, por exemplo, em um AutoCAD, eu também tenho a possibilidade de exportar todas essas isolinhas ou isobandas também para o arquivo AutoCAD. E no arquivo AutoCAD entender onde que eu preciso, se eu quiser, onde que eu preciso fazer reforço, vamos supor, e então no AutoCAD entender de uma melhor forma onde que vai ocorrer todas as tensões. Então eu posso selecionar toda a minha superfície que eu quero exportar esses resultados para o AutoCAD, venho em ficheiro, exportar, e aqui clico em resultados em isolinhas e isobandas, configuro o que eu quero exportar, malha de elementos finitos, valores, dimensões, a forma deformada da minha estrutura, clico em OK, então o programa vai gerar um arquivo para mim igual esse daqui. Aqui eu tenho um outro modelo de tanque, que é um modelo de tanque de base cônica. Eu pedi também para gerar para mim toda a malha de elementos finitos desse modelo, então acaba que esse modelo está um pouco pesado, está com bastante informação. Mas nesse modelo em si eu consigo então analisar as isolinhas que vocês estão vendo por aqui. Deixa eu apagar o elemento finito, na verdade, porque acaba pesando bastante no meu modelo. Na verdade tem outros também aqui, foi?
Então, nessas isolinhas aqui, como vocês podem ver, eu consigo analisar os meus resultados. Por exemplo, posso traçar linhas daqui até aqui. Então, ir analisando todos os resultados, saber qual que é o comprimento dessa linha, por exemplo. Então, saber onde é que vai ter zonas de reforço, onde que não vai ter zona de reforço e etc. Eu consigo, então, trabalhar dessa forma dentro do programa AutoCAD ou algum outro programa CAD também e realizar todas essas análises de esforços em isolinhas. Como vocês estão vendo aqui, eu falei que esse é um tanque de fundo cônico, então é bem tranquilo de trabalhar com ele. Então eu tenho e apresento para vocês essas formas de realizar a leitura de resultados dentro do programa RFEM, o qual nós, como desenvolvedores da Drupal, oferecemos para os nossos usuários. Convido a todos a estarem baixando a versão de prova do RFEM, é um ótimo programa para calculistas estruturais e tenho certeza que vocês não vão arrepender da ferramenta que terão na frente de vocês. Envie um grande abraço